Sente aquela pedra no estômago depois de comer? Reconhece aquele inchaço desagradável que parece ter se tornado um companheiro constante depois dos 60? Já experimentou várias dietas, bebe iogurte ou kefir à noite, mas o desconforto não desaparece. E se eu vos disser que a solução pode ser ridiculamente simples? Que existe uma única e simples ação capaz de reiniciar a vossa digestão, mas que foi esquecida por quase toda a gente na pressa dos tempos modernos. Os médicos raramente dão importância a isto, e é uma pena. Fiquem conosco até ao fim deste vídeo, e eu prometo que vão descobrir este segredo poderoso, mas totalmente gratuito, para a saúde do vosso estômago, que podem começar a aplicar ainda hoje. Mas antes de mais, vamos perceber por que é que a digestão, afinal, começa a falhar depois dos 60 anos. Não é culpa vossa, é um processo natural. Com a idade, o nosso corpo muda. A produção de enzimas digestivas diminui, a acidez do suco gástrico pode baixar e a motilidade intestinal abranda. Os músculos responsáveis por fazer a comida avançar pelo trato digestivo também perdem o seu antigo vigor. O resultado? A comida fica retida, é pior digerida, o que leva à fermentação, gases, peso no estômago e outros incômodos. Muitas pessoas apressam-se a tomar medicamentos ou a cortar dezenas de alimentos da dieta, mas elas estão a ignorar a primeira, a mais básica e a mais crucial etapa da digestão, que acontece antes mesmo de a comida chegar ao estômago. É exatamente neste elo perdido que reside o nosso grande segredo. E então, rufar dos tambores. O grande segredo, o tal passo simples que toda a gente ignora, é mesmo a mastigação completa e consciente da comida. Sim, é mesmo só isto. Garanto que está a pensar. Mas é só isto? Eu mastigo sempre, claro. Mas eu não estou a falar daqueles 2 ou 3 movimentos que fazemos por hábito, sem pensar. Estou a falar de pegar em cada porção de alimento e transformá-lo numa papa homogênea, ali, na nossa boca. É um princípio tão fundamental que pura e simplesmente o deixamos de notar. Vivemos numa era de smoothies, purés e pão tão fofo que mal é preciso mastigar. Comemos a correr, sempre a olhar para o telemóvel ou para a televisão, e engolimos a comida de tal maneira que nem sequer saboreamos o que estamos a comer. E é exatamente este hábito que está na origem da maioria dos problemas de digestão que sentimos na idade adulta e madura. Ao voltarmos a este processo simples e natural, estamos a iniciar toda a nossa cadeia digestiva da forma certa, logo no princípio. Afinal, por que é que deixamos de mastigar como deve ser? A explicação reside no nosso estilo de vida e na forma como a nossa alimentação evoluiu. Antigamente, aquilo que comíamos era muito mais áspero e rijo, raízes cruas, carne dura, cereais inteiros. Para conseguir engolir esta comida, era preciso um trabalho demorado e esforçado das nossas mandíbulas. Hoje em dia, a indústria alimentar faz tudo para nos facilitar a vida. O pão é mole, a carne é tenra, e os vegetais vêm muitas vezes em puré. O nosso aparelho mastigatório, coitado, ficou sem função. A isto, junta-se o ritmo de vida frenético que levamos. Não temos tempo para almoços longos, petiscamos a correr, a tentar atirar o combustível para dentro o mais rápido possível e seguir em frente. Desaprendemos a sentir prazer com o processo de comer, transformando a refeição numa função puramente mecânica. O nosso organismo, e isto é especialmente verdade depois dos 60 anos, começa a vingar-se de nós por esta negligência. Vamos espreitar o que acontece no nosso corpo. Ao contrário do que muita gente pensa, a digestão não começa no estômago. Começa logo na boca. Assim que pomos a comida na boca, as nossas glândulas salivares entram em ação e começam a produzir saliva de forma ativa. E a saliva não é só aquela água que molha a comida. É um agente químico muito, muito poderoso. Dentro dela está uma enzima chamada amilase. A missão dela é partir os hidratos de carbono complexos. Pense no amido do pão ou da batata, em açúcares simples, e ela faz isso ainda durante a mastigação.
Se engolirmos um bocado de comida quase inteiro, a amilase pura e simplesmente não tem tempo de fazer o seu trabalho. Esse bolo alimentar não digerido desce para o estômago e depois para o intestino, transformando-se num verdadeiro banquete para as bactérias que provocam fermentação e aqueles gases incômodos e o inchaço. Portanto, mastigar bem é dar à amilase o tempo que ela precisa para fazer o seu trabalho a 100%. Mas não é só a química. Há também a física pura por detrás disto. Imagine que tem de dissolver um cubo grande de açúcar em água. Isso demoraria imenso tempo. E se o triturasse, transformando-o em pó, dissolver-se-ia quase instantaneamente. O mesmo se passa com a comida. Os sucos gástricos e as enzimas só conseguem atuar na superfície dos alimentos. Quando engole aquele bocado de carne ou de vegetais grande e mal mastigado, a sua área de superfície é mínima. O estômago tem de trabalhar a dobrar, em esforço máximo, segregando ainda mais ácido para conseguir sequer começar a quebrar aquele monólito. Mas muitas vezes, não o consegue fazer completamente. Mastigar bem e com atenção aumenta a área de superfície dos alimentos em dezenas, ou até centenas de vezes. No fundo, está a fazer metade do trabalho do seu estômago, transformando a comida sólida numa massa facilmente digerível. O nosso corpo é um sistema inteligente onde tudo está interligado. O ato de mastigar não é só triturar a comida mecanicamente, é um sinal importantíssimo para todo o sistema digestivo. Enquanto mastigamos, os receptores na boca enviam informações ao cérebro sobre o que estamos a comer, se são proteínas, gorduras ou hidratos de carbono. E qual é a consistência dessa comida? O cérebro, ao receber esta informação, dá a ordem. Atenção a todos os setores. O estômago começa a produzir com antecedência a quantidade e a concentração certa de ácido clorídrico. O pâncreas prepara-se para libertar as enzimas específicas para aquele tipo de alimento, e a vesícula biliar fica pronta para a descarga de bilis, essencial para digerir as gorduras. Mas se engolirmos a comida aos bocados, sem mastigar bem, o sistema é apanhado desprevenido. A comida cai num estômago que está adormecido, e todo o processo é ativado num modo de emergência, sob estresse, o que acaba por causar problemas e perturbações digestivas. Permitam-me que vos fale mais um pouco sobre as funções surpreendentes da saliva. Sabiam que produzimos até 1,5 litro desta substância por dia? E as suas funções vão muito além da simples enzima amilase. Em primeiro lugar, a saliva é rica em mucina. Esta é uma substância essencial que envolve o bolo alimentar, tornando-o mais suave e fácil de engolir. Desta forma, protege o nosso delicado esôfago de possíveis arranhões ou lesões. Em segundo lugar, encontramos o lisozima, um potente agente antibacteriano. Ao ensopar bem os alimentos com saliva durante a mastigação, estamos a desinfetá-los, eliminando inúmeros micróbios nocivos antes mesmo que estes cheguem ao estômago. Esta é a sua primeira barreira de defesa imunitária. Por isso, quando come à pressa ou sem a devida atenção, está a privar-se desta proteção natural fundamental, aumentando o risco de desenvolver infecções alimentares e desequilíbrios na sua flora intestinal. O objetivo principal de nos alimentarmos não é apenas encher a barriga, mas sim garantir que extraímos os nutrientes essenciais de que o nosso corpo precisa: vitaminas, minerais e aminoácidos. A absorção destas substâncias acontece maioritariamente no intestino delgado. No entanto, o intestino só consegue absorver moléculas muito pequenas. Se chegarem lá pedaços grandes e mal digeridos de comida, todos os nutrientes valiosos que estão nesses pedaços vão passar diretamente pelo seu corpo, em trânsito, sem lhe trazerem qualquer benefício. Pode estar a consumir os alimentos mais caros e de melhor qualidade, mas se não os mastigar corretamente, estará literalmente a deitar dinheiro à rua. Uma mastigação minuciosa e atenta é a chave para extrair o máximo proveito de tudo o que come. Desta forma,
vai sentir-se saciado mais rapidamente com menos comida, porque o seu organismo, finalmente, vai receber tudo aquilo de que precisa para funcionar bem. E há outro benefício surpreendente em mastigar bem os alimentos. É uma ajuda preciosa no controle do nosso peso. O nosso cérebro demora cerca de 20 minutos a receber o sinal de saciedade que vem do estômago. Quando comemos muito rapidamente, acabamos por ingerir muito mais do que realmente precisamos, antes que o cérebro consiga dizer: para, já estou satisfeito. O resultado é que comemos em excesso regularmente, o que estica o estômago e leva ao ganho de quilos a mais. No entanto, quando mastigamos devagar e com consciência, estamos a esticar o processo da refeição. Damos ao cérebro tempo suficiente para perceber que o corpo já recebeu a energia necessária. Consequentemente, vai sentir-se saciado muito mais cedo e comerá apenas a quantidade exata que o seu corpo realmente precisa. Esta é, sem dúvida, uma das formas mais simples e eficazes de combater o excesso de alimentação, sem ter de recorrer a dietas rigorosas ou a contar calorias. Ora, vamos falar de um tema que nos incomoda a todos: gases e inchaço abdominal. Mas afinal, de onde é que eles vêm? Na maior parte das vezes, este é o resultado da ação das bactérias que vivem no nosso intestino grosso. Quando lá chegam restos de comida que não foram bem digeridos, sobretudo hidratos de carbono e proteínas, é uma festa, um verdadeiro banquete para estas bactérias. Elas começam a fermentar essa comida com muita intensidade, e o produto secundário desse processo são os gases, metano, hidrogênio e dióxido de carbono. São precisamente eles que provocam aquela sensação de barriga a inchar, de infartamento e, claro, todo aquele desconforto. A solução é simples. Se mastigar bem a comida, com calma e atenção, garante que a digestão é completa, logo ali, no estômago e no intestino delgado. Assim, não chegam pedaços grandes ao intestino grosso, onde as bactérias produtoras de gás poderiam alimentar-se. Desta forma, resolve a raiz do problema, e não apenas combate os seus efeitos. Há um mito muito comum que diz: se a digestão for difícil, beba muita água enquanto come, que assim a comida dilui e passa melhor. Mas atenção, isto é um erro muito prejudicial. Primeiro, se bebermos demasiada água à mesa, o nosso suco gástrico fica mais fraco, diminui a sua concentração e, portanto, a sua eficácia. Longe de ajudar, só complica a nossa digestão. Segundo, a água jamais substitui o trabalho mecânico e enzimático que a nossa boca faz. Se bebermos para empurrar os bocados mal mastigados, estamos apenas a adiar o problema para o resto do tubo digestivo. É claro que devemos beber água, mas o ideal é que o façamos 30 minutos antes da refeição, ou então, 1 hora, 1 hora e meia depois. Durante a refeição, o principal, diluente e o melhor, lubrificante, deve ser a nossa própria saliva, que é produzida quando mastigamos bem e com a devida atenção. Tenho a certeza de que já ouviram falar daquela famosa regra, não é? A de que devemos mastigar cada bocado 32 vezes. Mas afinal, de onde é que veio este número? Quem o popularizou foi um dietista americano chamado Horace Fletcher, lá no século XIX. Ele defendia que a comida devia ser mastigada até ficar completamente líquida. É claro que andar a contar cada mastigada é demasiado chato e pode muito bem transformar a hora da refeição numa verdadeira maçada, ou até numa tortura. Por isso, não vale a pena andar obcecado com um número específico. O nosso verdadeiro guia deve ser a consistência da comida na boca. O objetivo é transformar aquele pedaço mais duro numa pasta ou massa homogênea, meio líquida, sem que fique com grumos, antes de engolir. Para alimentos mais macios, como uma banana, 10 ou 15 mastigadas podem ser suficientes, mas se estiver a comer um bom bife ou frutos secos, pode precisar de 40 ou mesmo 50. Foque-se no que sente e não nos números. Vamos fazer aqui uma pequena experiência. Na sua próxima refeição, seja ela o almoço ou o jantar,
Experimente pôr em prática este exercício. Desligue a televisão, ponha o telemóvel de lado, coloque na boca um pequeno pedaço de comida e comece simplesmente a mastigá-lo, contando mentalmente. Não tenha pressa. Sinta como o sabor da sua comida se transforma. Ele vai ficar mais vivo, mais saboroso e intenso, porque assim, as suas papilas gustativas contactam melhor com os alimentos. Repare também em como a textura se altera. Continue a mastigar até que o pedaço sólido fique praticamente líquido. Só aí, engula. Faça isto pelo menos com os primeiros 5 ou 6 bocados do seu prato. Vai ficar surpreendido com a forma como as suas sensações se transformam. Este é o primeiro passo para criar um novo hábito, muito mais saudável. E atenção, mastigar bem não ajuda só o nosso estômago, mas é um verdadeiro amigo dos nossos dentes e gengivas. Quando as nossas mandíbulas trabalham ativamente, a circulação sanguínea nas gengivas melhora. Isso fortalece-as e ajuda a prevenir problemas como a periodontite. Além disso, a saliva que produzimos em abundância lava os dentes, remove os restos de comida e, o mais importante, neutraliza os ácidos que causam as cáries. No fundo, a mastigação é uma espécie de massagem para as gengivas e uma limpeza natural para os dentes. Claro que isto não substitui a nossa escova de dentes, mas dá um grande contributo para a saúde da nossa boca. Isto é ainda mais importante na nossa idade, na idade madura, quando o estado dos dentes e das gengivas exige mais atenção e cuidado. Portanto, ao mastigar com calma e atenção, estamos a matar 2 coelhos de uma cajadada só. Ajudamos a digestão e cuidamos do nosso sorriso. Muitas pessoas com mais idade são atormentadas pela azia, ou pelo que chamamos de doença do refluxo gastroesofágico, abreviada como DRGE. É aquela sensação desagradável em que o conteúdo ácido do estômago volta para o esôfago, provocando uma sensação de queimadura. Uma das razões para isto acontecer pode ser o aumento da pressão dentro do estômago. Quando engolimos pedaços grandes de comida, o estômago é forçado a trabalhar muito mais e a reter os alimentos por mais tempo. Isto acaba por criar uma pressão excessiva no esfíncter, que é a válvula que existe entre o esôfago e o estômago. Ora, os alimentos bem mastigados saem do estômago muito mais rapidamente e com mais facilidade, sem causar essa pressão. Para além disso, a nossa saliva tem uma reação alcalina, e quando chega ao estômago juntamente com a comida, ajuda a neutralizar parcialmente a acidez em excesso. Portanto, mastigar devagar e com atenção é um elemento fundamental na luta contra a azia. E quanto à comida mais macia, sopas, smoothies, iogurtes, papas, estas não precisam de ser mastigadas, pois não é bem assim. Mesmo os alimentos líquidos ou em puré não devem ser engolidos de uma vez só, à pressa. Antes de engolir, convém segurá-los na boca, fazendo movimentos leves de mastigação ou simplesmente passeando-os com a língua. Para quê? Para que se misturem com a saliva. Lembra-se da amilase, aquela enzima para os hidratos de carbono? Ela está lá, tanto na papa de aveia como no smoothie de banana. Ao dar à saliva a oportunidade de fazer o seu trabalho, está a iniciar o processo digestivo correto, mesmo com comidas moles. Este truque simples evita aquela sensação de peso ou enfartamento, mesmo depois de comer uma taça de sopa, que nos parece tão leve. Não se apresse a engolir. Dê tempo à sua boca para cumprir a sua importante missão. Mastigar bem está diretamente ligado àquilo que chamamos de alimentação consciente. Isto não é esoterismo, nem nada que se pareça. Pelo contrário, é uma abordagem com bases bem científicas. Quando comemos devagar e nos concentramos no processo, passamos a entender melhor os sinais que o nosso corpo nos envia. Sentimos o sabor, o aroma e a textura da comida de forma muito mais nítida, tirando um prazer muito maior da refeição. Reparamos a tempo naquele sinal de que estamos saciados. Assim, paramos de comer quando estamos realmente cheios, e não apenas quando o prato fica vazio.
Tudo isto diminui o nível de estresse associado à alimentação e melhora o nosso bem-estar psicológico. A refeição deixa de ser apenas um mero abastecimento de combustível e volta a ser um ritual agradável, um momento genuíno de carinho e cuidado conosco próprios. E como bem sabemos, ter um estado de espírito positivo também tem um impacto muito benéfico na nossa digestão. Vamos rever, para fixar bem a ideia, o que acontece no nosso corpo quando não mastigamos. Um pedaço de comida, mal misturado com a saliva e pouco triturado, cai num estômago que não estava preparado. O estômago fica em choque. É obrigado a produzir uma quantidade enorme de ácido para tentar resolver o problema. Isto, claro, pode irritar as paredes do estômago. Depois, esta massa semidigerida chega ao intestino delgado. O pâncreas e a vesícula biliar são forçados a trabalhar no limite para tentar libertar o máximo de enzimas e bilis. Mas, mesmo assim, a maior parte dos alimentos não é absorvida e segue viagem para o intestino grosso. Aí, torna-se um banquete para as bactérias prejudiciais, a microflora patogênica, causando putrefação, fermentação, gases e, no fundo, uma intoxicação. Isto é um estresse crônico para todo o nosso organismo, que, dia após dia, vai minando a sua saúde. É claro que, no começo, mudar o chip não vai ser a coisa mais fácil. O nosso cérebro tem tendência a resistir. As desculpas mais comuns são: não tenho tempo para isso, e é tão aborrecido estar só ali sentado a mastigar. Vamos lá acabar com essas desculpas. Quanto à questão do tempo, experimente calcular. Uma refeição feita com calma vai demorar 20 a 30 minutos, em vez dos habituais 10 ou 15. Será que não consegue tirar 15 minutos extra por dia para a sua própria saúde? Este tempo vai compensar, e muito, na melhoria do seu bem-estar. E para que não seja aborrecido, transforme esse momento numa espécie de meditação. Concentre-se no sabor, nas texturas, nas sensações. No início, vai exigir um esforço da sua parte, mas com o tempo, vai virar um hábito e vai fazê-lo de forma automática. Exatamente da mesma maneira que, agora, engole a comida sem pensar. As vantagens de manter este costume estendem-se muito para além de ter uma boa digestão. Quando o corpo começa a absorver todos os nutrientes dos alimentos de forma eficaz, sente logo um aumento considerável de energia. A pele, o cabelo e as unhas ficam mais bonitos e saudáveis. O peso também se estabiliza, porque deixa de comer em excesso, já que se sente saciado mais depressa. A carga de trabalho do pâncreas e do fígado diminui drasticamente. O sistema imunitário fica mais forte, porque ter um intestino saudável é a base para ter defesas robustas. Vai reparar que apanha menos constipações e gripes. No fundo, ao ajustar esta primeira fase da digestão, está a desencadear uma reação em cadeia de bem-estar em todo o corpo, e tudo isto sem precisar de um único comprimido e sem gastar um cêntimo que seja. Mas afinal, como é que podemos tornar a mastigação completa e cuidadosa num hábito para a vida? Não tente mudar tudo de um dia para o outro. Se for demasiado radical, isso pode criar resistência e fazer com que desista. Comece devagarinho, com pequenos passos. Por exemplo, estabeleça consigo mesmo que vai mastigar de forma consciente e lenta apenas as primeiras 5 colheradas de cada refeição. Depois de uma semana, pode aumentar para 10 colheradas. Em alternativa, escolha apenas uma refeição por dia, talvez o jantar, quando não está com pressa, e transforme-a no seu momento de treino. Coloque o garfo na mesa depois de cada porção que leva à boca. Este gesto simples, mas eficaz, obriga-o a fazer uma pequena pausa. Com o tempo, estes pequenos hábitos vão consolidar-se numa rotina duradoura. Uma rotina que o acompanhará para o resto da vida, proporcionando-lhe saúde e leveza por longos anos. Portanto, vamos resumir. É muito comum procurarmos soluções complicadas para os nossos problemas. Gastamos dinheiro em suplementos caros e fazemos dietas rigorosas,
esquecendo-nos completamente do essencial. O segredo para uma boa digestão depois dos 60, e até mesmo em qualquer idade, reside, na verdade, numa ação simples, mas extremamente poderosa: mastigar muito bem os alimentos. Isto não é apenas um processo mecânico. É o arranque de todo o sistema digestivo. É o processamento químico dos alimentos pela saliva. É um sinal para o estômago e o intestino. E é a garantia de que absorvemos bem todos os nutrientes. É a melhor maneira de evitar inchaço, sensação de peso e azia. É, de facto, o primeiro e mais crucial passo para a saúde do seu trato gastrointestinal. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero que esta informação lhe tenha sido útil e que o faça olhar de maneira diferente para um ato tão rotineiro como é o de comer. Se sim, por favor, ajude o nosso canal. Deixe o seu gosto neste vídeo e subscreva para não perder os próximos episódios. E agora, tenho uma pergunta para si. Alguma vez prestou realmente atenção à forma como mastiga? Tente aplicar os conselhos que demos neste vídeo na sua próxima refeição e escreva nos comentários quais foram as suas sensações. Tenho imensa curiosidade em saber a sua experiência. Muita saúde!